Vamos lá à leitura da questão de hoje que diz assim: julgue o próximo item relativo ao modelo de camadas TCP/IP. Vários são os protocolos usados na troca de informações entre máquinas na internet. São exemplos os protocolos UDP e TCP que pertencem à camada de transporte. Certo ou errado? Pessoal, para saber isso, a gente precisa conhecer o tal modelo de camadas TCP/IP, que é o modelo básico usado na internet. Esse modelo preconiza 4 camadas, onde a gente tem a camada 1, que pode ser chamada de camada de acesso à rede ou ainda camada de interface de rede. Temos a camada 2, que é a camada da internet. A camada 3, que é a camada de transporte, e temos também a camada 4, que é a camada de aplicação. Dependendo do protocolo utilizado, nós vamos enquadrar ele em alguma dessas camadas. Vamos mostrar isso aqui. Por exemplo, a chamada camada de aplicação, que é a camada 4 do modelo TCP/IP, que contém os protocolos que respondem a alguma aplicação, por exemplo, HTTP, que é o protocolo para acessar páginas da web, o FTP, que é o protocolo para transferência de arquivos, o SMTP, o POP e o IMAP, que são protocolos de e-mail, de correio eletrônico e assim por diante. Esses são alguns exemplos de protocolos da camada de aplicação. Agora, a questão fala sobre a camada de transporte e os protocolos que eu tenho obrigação de entrar na prova sabendo que estão na camada de transporte é o protocolo TCP e o protocolo UDP. Lembrando que o TCP é o protocolo mais utilizado na internet em relação à camada de transporte, mas não é o único. Na camada de transporte também podemos utilizar o protocolo UDP, então é importante saber disso. Os dois protocolos que eu tenho que lembrar na camada de transporte, o TCP e o UDP, mas também lembrar que o mais utilizado é o protocolo TCP aí na camada de transporte. Na camada de internet, pessoal, o protocolo que mais chama atenção é o IP, até porque a sigla IP significa o protocolo da internet. Embora existam outros protocolos aí na camada da internet, como também o ICMP, que é um protocolo que gera mensagens quando acontece dos pacotes não chegarem a um determinado destino. O ICMP entra em ação e gera uma mensagem indicando para a origem que aqueles pacotes de dados não chegaram no destino. Então a função do ICMP é gerar essas mensagens. Já o IP é o responsável pelo roteamento dos pacotes de dados. Ele é muito importante aí na internet. Por isso que eles chamam protocolo da internet, é claro. E a camada de acesso à rede ou interface de rede, essa tem os padrões que usamos para nos conectar na rede. Então, o padrão DSL, o padrão Wi-Fi, o padrão Ethernet, isso tudo está elencado na camada de acesso à rede. Então, presta atenção que para a nossa questão é muito importante a camada de transporte. Lembrar que na camada de transporte, os dois protocolos que eu não posso entrar na prova sem saber. Eu tenho que entrar na prova sabendo, TCP e UDP, certo? Vamos lá, pessoal. Então, vem comigo. Julgue o próximo item relativo ao modelo de camadas TCP/IP, e onde ele diz: vários são os protocolos usados na troca de informações entre máquinas na internet. São exemplos dos protocolos UDP e TCP que pertencem à camada de transporte. Tá perfeito, existem vários protocolos. UDP e TCP são dois protocolos que pertencem à camada de transporte do modelo TCP/IP. Então marcamos como certo, sem dúvida nenhuma, essa questão.